Bom, bora lá então falar sobre o Sistema Financeiro Nacional, na aula 1. O Sistema Financeiro Nacional, SFN do Brasil, é formado por um conjunto de instituições financeiras ou não, voltadas para a gestão da política monetária do governo federal. Dentre as funções do SFN destacam-se intermediação financeira, prestação de serviços de gerenciamento de recursos. Em relação à prestação de serviço de gerenciamento de recursos, esta faz referência às facilidades que estão dispostas aos cidadãos graças à atuação das entidades que compõem o SFN, tais como as instituições financeiras. Bom, pessoal, vou só colocar aqui um circunflexo. Então, dando continuidade, também da existência de um sistema de pagamentos para transferência de recursos e arrecadação de tributos. Então, aqui dando continuidade, vou até pontuar aqui. Aqui, estamos falando. Opa, peraí, o dedo foi para frente. Onde é que estava aqui? Aqui, pronto. Vou botar do início. Em relação à prestação de serviço de gerenciamento de recursos, esta faz referência às facilidades que estão dispostas aos cidadãos, graças à atuação das entidades, tais como, no caso, das entidades que compõem o SFN, tais como, aí aqui tem as instituições financeiras, as instituições financeiras, vem aqui logo em sequência. Também a existência de um sistema de pagamentos para transferência de recursos e arrecadação de tributos. Logo em seguida, o serviço de custódia, guarda, de valores, bens e títulos. A disponibilização de meios de pagamentos, tais como cartões de créditos e cheques. A disponibilização de seguros para as mais diferentes finalidades, automóvel, viagem, saúde, entre outros. Tá aqui outro ponto. Bora lá, spread é igual a diferença. A diferença entre a taxa de captação e a aplicação é o spread bancário. Observação aqui, o spread bancário não é o lucro do banco, beleza? Bom, aqui tem a definição de agente superavitário e agente deficitário. Superavitário resumidamente, tem dinheiro sobrando, gasta menos do que ganha. E o agente deficitário tem dinheiro faltando, gasta mais do que ganha. Aí aqui o agente superavitário vai lá, deixa uma parte no banco, instituição financeira. A instituição financeira pega esse valor aqui, que vários agentes superavitários deixaram depositado nela, na instituição financeira, e empresta para o agente deficitário. Toda essa transação tem juros para quem empresta e para quem toma emprestado, Só que vai variar, Claro que quem está deixando no banco, os juros é menor. O banco cobra um juros bem maior para poder emprestar para o agente deficitário. Enfim, esta é a definição aí de agente deficitário e superavitário, em poucas palavras. Bora lá, esse quadro aqui, do Sistema Financeiro Nacional, está disponibilizado no site do Banco Central do Brasil. Então, o Sistema Financeiro Nacional é composto aí
pelo CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, CNSP, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados, o CNPC, Conselho Nacional de Previdência Complementar. Esses três são os órgãos normativos. Os órgãos normativos são os que começam com o nome conselho. Então, quando vier na prova, perguntando sobre os órgãos normativos, você já pega logo o nome conselho, né, que são o Conselho Monetário Nacional, o Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar, que são todos órgãos normativos. Em sequência vem os órgãos executores ou supervisores, supervisores, né? Que são o Banco Central do Brasil, a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, e a Previc, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. São esses quatro os órgãos executores supervisores. O BCB, né, o Bacen, que é o Banco Central do Brasil, o CVM, SUSEP e Previc. Logo em sequência vem os órgãos operadores, que são todos esses aqui abaixo, enquadrados na câmera aqui. Aí, seguindo a tabela aqui, os operadores que estão ligados ao Banco Central do Brasil, temos aqui bancos e caixas econômicas, administradores de consórcios, administradoras de consórcios, cooperativas de créditos, corretoras e distribuidoras, instituições de pagamentos e demais instituições bancárias. Só colocar aqui o acentozinho, quando eu estou copiando eu passo batido. Bancária, acento no ar. Bom, então esses são os operadores ligados ao Banco Central. E os operadores ligados à CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, são a Bolsa de Valores e a Bolsa de Mercadorias e Futuros, também a CTVM. Estão ligados à CVM. Esses três aqui: Bolsa de Valores, Bolsa de Mercadorias e Futuros e a CTVM. Quem está ligado à SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, são seguradoras e resseguradoras, entidade aberta de previdência e a sociedade de capitalização. Essas três aqui estão ligadas à SUSEP: seguradoras e resseguradoras, entidade aberta de previdência. Aqui, ó, novamente, circunflexo. Quando eu estou copiando, eu não coloco acento não, para ser mais rápido. Às vezes esqueço, eu deixo para colocar depois. Então, e a sociedade de capitalização. Para finalizar, a Previc, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, está ligada a ela aqui, ó, as entidades fechadas de previdência complementar, que são os fundos de pensão. Então, a SUSEP tem as entidades abertas de previdência e a Previc as entidades fechadas de previdência complementar, no caso. Bom, tá o quadro geral, né? Aqui esses órgãos estão interligados uns aos outros, né? Então é isso aí. Dando sequência aqui, ó. Foi mal. Bora lá, vai dar certo. Dando sequência aqui, aula 2, CMN, que é o Conselho Monetário Nacional. É o órgão máximo do SFN. O CMN é um conselho criado pela Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, como o poder deliberativo máximo do sistema financeiro do Brasil, sendo responsável por expedir normas e diretrizes gerais para o seu bom funcionamento,
O CMN normatiza as políticas monetárias, de crédito, orçamentária, fiscal e da dívida pública do Brasil. Assim, nos termos da Lei 4.595 de 64, conhecida como Lei da Reforma Bancária, compete ao CMN. Então, bora lá. O que compete ao CMN? Regulamentar as operações de crédito das instituições financeiras bancárias brasileiras. No caso aqui. Regulamentar as operações de crédito das instituições financeiras brasileiras. Regulamentar a moeda do país. Supervisionar suas reservas em ouro e cambiais, no caso são as reservas internacionais, determinar suas políticas de poupança e investimento, regulamentar os mercados de capitais brasileiros. O CMN também supervisiona as atividades do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários. Então aqui são algumas atribuições do que compete ao CMN. Dando continuidade, as reuniões do CMN ocorrem uma vez ao mês e sua composição é dada por 3 membros. Então, bora lá, só colocar aqui alguns acentozinhos, né? Como de praxe. 3 reuniões de 3, beleza. Bom, então, bora lá. Os 3 membros, sendo eles ministro da Economia, que é o presidente do Conselho, presidente do Banco Central, secretário especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia. Aí tem entre parênteses aqui MP 1058 de 27 de julho de 2021. Bom, esses são os 3 membros do CMN. Ministro da Economia, que é o presidente do Conselho, presidente do Banco Central e o secretário especial de Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia. CMN, responsável por definir o IPCA meta, Índice de Prestação de Preço ao Consumidor Amplo. CMN, peraí, ficou CNN, aqui é CMN. Beleza. Aqui, ó, CMN é responsável por definir o IPCA meta. CMN é responsável por definir IPCA meta. Beleza, aqui, ó, que é o índice de preço ao consumidor amplo. E já o Copom define a Selic meta. Copom é o Comitê de Políticas Monetária. Copom é o Comitê de Política Monetária, que define a Selic meta. Beleza, né? Um define a Selic meta, que é o Copom, e o outro define o IPCA meta, que é o CMN. Aqui na sequência, beleza. Na sequência aqui, aula 3, BCB ou Bacen, né? Tudo é o Banco Central do Brasil aqui. O Banco Central do Brasil é uma entidade autônoma. Bora aqui no acento, autônoma, cuja função é gerir a política econômica, ou seja, garantir a estabilidade e o poder de compra da moeda de cada país e do sistema financeiro como um todo. Além disso, tem como objetivo definir as políticas monetárias, taxa de juros e câmbio, entre outras, e aquelas que regulamentam o sistema financeiro local. O banco faz isso interferindo mais ou menos no mercado financeiro, vendendo papéis do Tesouro, regulando juros e avaliando os riscos econômicos para o país. Bora lá naquele de praxe, né? Econômicos. Quando eu tô copiando eu não coloco acento em nada, olha.
Tem que ficar ligado nisso em redação também, que às vezes você vai escrevendo em redação e não coloca acento. Quem me deu esse toque aqui foi minha professora ainda no ensino médio. Cadê? Onde foi que faltou? Que eu escrevia, mas ele, gente, você não sabe que tem acento não? Eu digo, sei que tem acento, mas eu não colocava o acento. Eu deixava pra colocar o acento no final, depois que escrevesse, aí acabava esquecendo. Ah, esqueci de onde faltava aqui. Depois, quando passar de novo, eu coloco assim. A Selic aqui é a taxa básica de juros da economia. Características do Bacen, Banco Central, né? Bora lá as características. Agora pontuando, em vermelho. São as características do Bacen, formado por 9 membros. 9 membros, sendo um presidente e 8 diretores. Todos os membros são nomeados pelo presidente da República, sujeito à aprovação do Senado. Aqui tem uma observação que esses aqui são nomeados 8, aí de 2 em 2, a cada ano 2 assume, né? Toma posse aqui da diretoria, para poder ficar separado, né? Não ter... Cada presidente está com um diretor que foi indicado pelo presidente anterior, e assim sucessivamente, né? Ficar meio que embaralhado aí, para ter, enfim, para não ter, porque o Banco Central é um órgão aí que não tem vinculação, né? Não tem subordinação, e para ter realmente as cabeças aí pensando mais autonomia. A diretoria colegiada do Banco Central, seus membros, fazem parte também do Comitê de Política Monetária, Copom, que é o órgão responsável pela definição da Selic Meta. Então aqui, ó, essa diretoria colegiada, né, também faz parte do Copom. Vou colocar aqui o pontozinho. Logo, o Bacen é uma autarquia, aqui ó, falando da autarquia, de natureza especial, sem vinculação com o Ministério e com autonomia estabelecida pela Lei Complementar número 179/2021. Faz gestão do Sistema de Pagamentos Brasileiros, SPB. Então, quem é que faz essa gestão do SPB? É o Bacen. Estamos falando aqui das características do Bacen. Então, beleza. Dando sequência aqui, vamos ao objetivo do BCB, que é o Banco Central do Brasil. Manter as reservas internacionais em níveis adequados. Ouro, dólar, outras moedas estrangeiras também, euro aí, etc. Estimular a de poupança. São dois de alguns objetivos do Banco Central do Brasil, né? Manter reservas internacionais em níveis adequados e estimular a formação de poupança, entre outros. Bora lá, algumas funções do Banco Central do Brasil, Bacen. Banco dos bancos, que é o A. B. Depositário das reservas internacionais do país. Banqueiro do governo, Tesouro Nacional, emissor de papel moeda. São A, B, C e D aqui. Então vamos pro A, textozinho do A aqui. O Banco dos Bancos é responsabilidade do Banco Central. Então bora colocar o acento aqui para ficar o E mesmo. Então, Banco dos Bancos é responsabilidade do Banco Central zelar pela estabilidade do sistema financeiro nacional e, como tal, possui um papel regulador e fiscalizador sobre os agentes que compõem o sistema, além de funcionar como emprestador de última instância em momentos em que as instituições passem por problemas de liquidez. Esta função faz com que o Banco Central receba pelo lado do passivo
as reservas voluntárias e compulsórias dos bancos comerciais. E pelo lado ativo, conceda empréstimos de redesconto, assistência à liquidez, etc., para cobrir insuficiências de caixas das instituições bancárias. Vamos seguindo para o B, depósito das reservas internacionais do país. O Banco Central mantém em seu ativo um estoque de moedas estrangeiras, reservas internacionais, que viabilizam sua intervenção no mercado cambial. Bom, aqui são algumas funções. Tá aqui, ó, o título. Deixa eu destacar aqui. Do Banco Central. Dando sequência. Bom, C. Banco do Governo. Como banqueiro do Tesouro Nacional, o Banco Central recebe depósitos do Tesouro em seu passivo e do lado do ativo realiza empréstimos ao Tesouro, além de carregar títulos públicos. Então, isso aqui é o que define o Banco do Governo. D. Banco emissor. Enquanto o banco emissor, o papel moeda emitido é uma dívida do Banco Central ou uma fonte de recursos para estes, e como tal, aparece em seu passivo. RI aqui são as reservas internacionais. Também pode ser denominado colchão de liquidez. O mais aqui, ó, segurança. Quanto maior o RI, que é a reserva internacional, melhor. Quanto mais reserva internacional, melhor, né? Porque tem mais reserva, tá melhor, mais segurança. Aqui também prestador de última instância. Aqui a taxa de redesconto. O Banco Central é o emprestador de última instância. Vou colocar o acento aqui. Última instância. Beleza, acento agudo. PC, né, Banco Central. O passivo, fonte de recursos, débito. Recebe depósito do Tesouro. Também, quanto ao ativo do BC, aplica os recursos. Aqui é o crédito. Empréstimos ao Tesouro. Então aqui, ó, Santander, o Itaú, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, todos os bancos aqui comerciais e tal. Aqui, ó, eles mandam uma parte aqui para o BCB, que é o emprestador de última instância. Com a letra meio feinha aqui. Aí aqui o Banco dos Bancos, ele, se caso os bancos comerciais não tiver como fechar o dia aqui com caixa positivo, aí ele vai pedir dinheiro para o Banco Central e vai, no caso, vender título público para o Banco Central. Aí o Banco Central vai emprestar um valor aqui para os bancos, né, as instituições financeiras. Isso aqui é dado um nome aqui que a gente vai ver mais na frente, mas é por isso que é chamado Banco dos Bancos, porque o Banco Central é quem empresta dinheiro para as instituições financeiras, por isso ele é o Banco dos Bancos, que é o emprestador de última instância. Então vamos lá, dando sequência aqui, ó, as políticas monetárias. Depósito compulsório vamos aqui, ó. Bom, basicamente uma pessoa deixa um valor ali, por exemplo, R$100 na instituição financeira, né, qualquer banco, Banco do Brasil, enfim, Itaú, Santander, qualquer um desses ou qualquer um outro banco, que são só exemplos.
deixa ali R$ 100, a instituição financeira, né, esse Santander, Banco do Brasil, Itaú, etc., tem que deixar um percentual. Aqui como exemplo foi 20%. Então se deixar R$ 100, a instituição financeira recebe esses R$ 100, aí reserva, deixa R$ 20 no Banco Central e vai utilizar os 80. Os 80 ele pode emprestar para uma empresa ou para outra pessoa que vai lá pedir empréstimo. Então esses 80 aqui essa empresa pega da instituição financeira e vai girar na economia. A empresa vai pagar funcionário, vai, sei lá, comprar de fornecedores, aí o funcionário vai no mercado e ele vai girando na economia, esses R$ 80. R$ 80 volta ali para aquela pessoa ou para qualquer outra pessoa, a pessoa vai lá, deixa os R$ 80 novamente na instituição financeira. Esses R$ 80, todo o dinheiro que a instituição financeira recebe, tem que deixar o percentual no Banco Central. No caso aqui, 20% de 80, que é esse dinheiro que ele emprestou e circulou e voltou para ele. R$ 16 ele tem que deixar no Banco Central, né, no Bacen. E ali sobrou 80 menos 16, sobrou 64. Esses R$ 64 ele pode emprestar para qualquer empresa, para qualquer pessoa que vá lá solicitar esse empréstimo. E ali esses R$ 64 ele gira novamente na economia, circula na economia. Pode emprestar para uma empresa ou para outra pessoa física. A empresa ali pode pagar funcionários, e comprar mercadoria com fornecedores, né, com outra empresa e tal. E ali vai girando na economia. Esses R$ 64 vai girando, vai voltar lá para o cara, então vai circular. Então poderia ser infinito aqui. Esse mesmo único depósito de R$ 100 vai aqui gerando vários fluxos. Esse é denominado efeito multiplicador do crédito, que é também a criação de moeda pelos bancos comerciais. Então essa circulação aqui do dinheiro, né, da moeda, do dinheiro, é o efeito multiplicador do crédito e a criação de moeda pelos bancos comerciais. Então esse é o depósito compulsório, é o percentual que o Banco Central vai definir. Vamos dando sequência aqui, ó. Quanto maior a taxa do depósito compulsório, menor a liquidez. Quanto menor o percentual da taxa de depósito compulsório, maior a liquidez. Então são inversos aqui. Liquidez é a moeda em circulação, dinheiro. Bora aqui, ó. Qual política monetária é responsável por reduzir o efeito multiplicador do crédito? É o depósito compulsório que a gente acabou de explicar. Quanto maior o depósito compulsório, é menor o efeito multiplicador do crédito. Então aqui, se o depósito compulsório for, tá aqui 20%. Se for, por exemplo, 30%, quando a pessoa vier aqui depositar R$ 100 na instituição financeira, no banco, comercial, como for, desses R$ 100, se for 30% a taxa de depósito compulsório definida pelo Banco Central, quando depositou os R$ 100, em vez de R$ 20 que vai ter que ser deixado no Banco Central, vai ter que ser deixado R$ 30, que corresponde a 30%. Então a instituição financeira só vai, em vez de poder emprestar R$ 80 para outra pessoa ou para outra empresa, só vai poder emprestar 70, porque deixou 30 lá no Banco Central. Então, se for maior o percentual aqui do depósito compulsório, vai ser menor a liquidez, porque vai ter menos dinheiro em circulação, que é o que está aqui nessa setinha. E é inversamente também aqui, né? Se for menor a taxa de depósito compulsório aqui, se tiver que deixar só, ao invés de 20%, a taxa aqui, o Banco Central definir como 10%, a pessoa veio aqui, deixou R$ 100 na instituição financeira, desses 100 ele vai ter que deixar 10 lá no Banco Central.
e vai poder emprestar 90 para outra empresa ou para outra pessoa que for lá solicitar empréstimo. Então, aqui quanto menor a taxa de depósito compulsório, vai aumentar a liquidez, porque o banco vai poder emprestar mais, vai ter mais dinheiro para emprestar, na verdade. Então é isso, depósito compulsório, que é a política monetária. Outra política monetária tem aqui o Open Market, que é o mercado aberto. O Open Market, então aqui quer dizer o que? Bora lá. O Banco Central ele vai vender ou comprar título público federal para as instituições financeiras. Então, basicamente ele vai definir o preço desse título público federal, vai ofertar às instituições financeiras ou solicitar a compra dessas instituições financeiras. Então, basicamente, ele vai usar essa política para aumentar a liquidez ou para baixar a liquidez da forma que o Banco Central achar conveniente, achar mais adequado ali para a economia do momento. O título público federal é o TPF, que está aqui. O Open Market é um instrumento de política monetária mais ágil e eficaz. Por quê? Então aqui, ó, o Tesouro Nacional é quem emite o TPF. O Tesouro Nacional é quem emite o título público federal. E quem vai... Aí o Tesouro Nacional passa para o Banco Central. O Banco Central é quem vai operacionalizar aqui o título público federal. Então o Banco Central ele pode vender aqui para a instituição financeira ou comprar da instituição financeira algo que ele já um título público federal que já foi vendido anteriormente, antecipadamente, né? Bom, porque a economia gira aqui, né? Então, o Bacen compra TPF, né? Que é o título público federal, a liquidez aumenta. Quando ele vende o TPF, título público federal, a liquidez diminui. Que é repetindo o que estava aqui. E como é que ele vai fazer esse Open Market? Bom, se ele tem um título público federal que foi emitido pelo Tesouro Nacional, ele vai oferecer, vai vender. Se a instituição financeira disser que não quer comprar, ele vai reduzir o valor do título público federal do que tem no mercado e vai vender por um valor menor para a instituição financeira. Ele tem esse poder de... O Banco Central é quem emite papel moeda. Então ele trabalha com papel moeda, né, com dinheiro realmente ali que é impresso, né, a moeda, e também com o título público federal que é emitido pelo Tesouro Nacional. Então ele tem ali em seu poder o título público federal e vai vender. Se não tiver um valor ali adequado, ele vai diminuir, porque se ele achar conveniente que quer vender para a instituição financeira, para tirar com o objetivo de tirar dinheiro da instituição financeira, né? Então a instituição financeira vai lá e compra do Banco Central título público federal e passa e paga ali com dinheiro. Dessa forma ele vai estar diminuindo a liquidez, diminuindo o IPCA e diminuindo o PIB, né? Isso aqui é para evitar a inflação, porque ali o Banco Central é uma das prováveis causas, né? Das prováveis objetivos. Ele vende o título público federal, recebe dinheiro da instituição financeira. Se a instituição financeira está cheia de título público federal, tem bastante título público federal e tem pouco dinheiro porque teve que passar o dinheiro que tinha para o Banco Central, ali aquela instituição financeira não tem como emprestar o título público federal para a pessoa física e para as empresas. A pessoa quer como empréstimo, vai ter que pegar ali dinheiro mesmo.
Se não tem pouco dinheiro, então tá baixando a liquidez. Ela vai aumentar os juros. A pessoa que for querer pegar aquele dinheiro ali vai pegar uma taxa bem maior, provavelmente. Se pegar, né? E aí vai aumentar o rigor também. Aí inversamente, quando ele quer aumentar a liquidez do Banco Central, ele vai lá e compra da instituição financeira. A instituição financeira que tiver aquele título público federal que comprou anteriormente, vai lá e vende para o Banco Central o título público federal. E o Banco Central passa, né, o dinheiro ali para a instituição financeira, que no caso compra título público federal, aí vai, né, passar aqui o dinheiro para a instituição financeira. Nisso, ele passou de TPF para o Bacen e recebeu mais dinheiro. Ele vai ficar com muito dinheiro ali no banco, né, na instituição financeira. Vai fazer o que? Vai emprestar para pessoa física, pessoa jurídica. E nisso ali vai soltando o money, vai soltando os papel ali, soltando o dinheiro realmente. E vai aumentar a liquidez, aumentar o IPCA e aumentar o PIB. Essa aqui é o Open Market, a política monetária. Bom, já enrolou demais aí no Open Market, bora aqui para a política monetária e operações compromissadas. Bom, essa política monetária e operações compromissadas, temos aqui a taxa de redesconto, taxa CDI e taxa Selic Over. A taxa de redesconto, esse desenho de cima é o mesmo de baixo aqui, que eu repeti para ficar mais espaçado. Taxa de redesconto, o Bacen, ele vai basicamente comprar título público federal também, dos bancos. Só que a diferença aqui é que ele não vai estar oferecendo como no Open Market. Os bancos têm que fechar o caixa aqui, eles podem, as instituições financeiras, vender esse título público federal para outro banco. Banco A vende ali para o banco B, ou o banco B vende para o banco C o título público federal, para não fechar com caixa negativo. É uma lei que não pode, é uma convenção aí entre os bancos, uma regra. Nenhum banco pode fechar com caixa negativo. Se ele naquele dia ali o fluxo foi muito grande, ele emprestou bastante dinheiro, soltou muita grana ali, emprestou muito, e ele viu que ia fechar com caixa negativo, ele vai ter que arrumar uma estratégia. Uma das estratégias seria vender título público federal que ele tem ali entre seus ativos para outro banco. Só que aí o banco ele vai comprar, vai negociar ali, aí vai dizer: não, eu tô com condição de comprar, não tô, é conveniente para mim, não é, tal, né? Que é um comércio ali, é guerra. Como a parte comercial aí, parte financeira, juros comendo aí. Então a área financeira aí é guerra. Aí, tipo, se toda essa venda e compra, rola juros aqui entre eles. Só que a diferença é que eles vão ver, negociar se vai ser um juros que ele é aceitável para eles, que realmente faz sentido para ele ou não. E se, em último caso, nenhum banco que ele entrou em contato quiser comprar aquele título público federal, para ele não fechar o dia com caixa negativo, porque provavelmente gera multa, alguma coisa assim, ele tem que fechar com caixa positivo. Então é mais conveniente ele pagar essa taxa aí, vender desse título público federal. Provavelmente deve ser isso aí. Então o prestador de última instância, quem que é? É o Banco Central. Então vai lá e vende para o Banco Central e recebe essa grana, recebe o dinheiro, o banco A, que estava ali com caixa negativo, e ali consegue fechar o dia com caixa positivo.
A taxa de redesconto, se ela for alta, essa taxa aqui que o Banco Central cobrar, a liquidez ela diminui. Porque ali o banco A, se tiver uma taxa de redesconto do Banco Central alta, ele vai pensar 2, 3 vezes, vai pensar bastante antes de emprestar dinheiro para qualquer pessoa, qualquer empresa. Porque ele sabe que se ficar com pouco dinheiro e correr risco, ele não vai querer correr o risco. O banco A, o banco B, qualquer instituição financeira vai se precaver de correr o risco para não fechar com o caixa negativo. Então, ele vai emprestar pouco, porque a taxa de redesconto do Banco Central está alta. Já se a taxa de redesconto do Banco Central tiver baixa, setinha para baixo aqui, quando eu falo alta, baixa, setinha para cima é taxa alta, setinha para baixo, taxa baixa. Se a taxa de redesconto tiver baixa, ele ali vai para o Banco Central, ou o Banco A, o Banco B, qualquer instituição financeira aqui, vai emprestar tranquilamente, porque ele sabe que se correr o risco de fechar com caixa negativo, se ele emprestou demais e o caixa ficou negativo, ele vai lá e pega com o Banco Central, vende o título público federal e pega o dinheiro com a taxa de redesconto, fazendo assim com que o seu caixa não fique negativo. Vai fechar o dia ali no positivo. Ele emprestou bastante, então emprestou o que tinha e foi mais conveniente para o banco, porque ali é tudo uma questão de estratégia de juros, onde ele vai ganhar mais. Então o Banco Central é quem define se a taxa de redesconto vai ser alta ou baixa. Então essa é a política monetária. O Banco Central definiu a taxa de redesconto de acordo com o que ele achar melhor para o momento econômico, se ele quer aumentar ou diminuir a liquidez. Liquidez é a moeda em circulação. A liquidez é dinheiro em circulação, né? Aqui, ó, moeda, dinheiro em circulação, liquidez. Então essa política monetária, que é a taxa de redesconto. Beleza, pessoal? Essas aqui foram as 3 aulas que eu anotei. Dá o salve aí para William Capriata, professor. Valeu, professor. Aqui são as aulinhas aí para qualquer banco. Banco do Brasil, Caixa Econômica, que cair esse assunto. Vamos lá, beleza? Deixa o like aí, salve, compartilha. Valeu, tamo junto.